Torá, capa azul, página 271. Esta é a porção de número 22, porção semanal, Vayak Helo, capítulo 35 do livro de Shemot, que diz assim: E reuniu Moisés toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. 6 dias se fará trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade, sábado de repouso. Verso 3: Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. Verso 4: Falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo: Tomai de vós oferenda separada para o Eterno. Todo doador de coração trará a oferenda do Eterno: ouro, prata e cobre, tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pele de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de tarras e madeiras de acácia, e azeite para iluminação, especiarias para óleo de unção e para o incenso das especiarias, pedras de ônix, pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E todo sábio de coração dentre vós venha e faça tudo o que lhe ordenou o Eterno: o tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e suas varas, o tampo e a divisória do véu, a mesa, suas varas e todos os seus objetos, e os pães da proposição, e o candelabro da iluminação, seus utensílios e suas lâmpadas, e o azeite da iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo da unção, o incenso das especiarias e o véu da porta para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta de elevação, sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus objetos, e o lavatório e sua base, as cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e o véu da porta do pátio, as estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e suas cordas, e os vestidos do serviço para servir na santidade, os vestidos da santidade para Aharon, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para servir. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moisés, Moshe. Agora, olha que interessante. A gente vinha falando sobre a questão da oferta, aqui na página 272, na nota de rodapé 22, quando comenta todos os doadores de coração, está escrito assim: a expressão Nediv Lev, doador de coração, quer dizer na realidade que o ato deveria sair do coração. Segundo Moshe Maimônides, o grande filósofo e codificador espanhol, existem 8 graus na prática de donativos. Primeiro, dar contra sua vontade ou porque lhe tenham pedido. 2, dar antes que lhe solicitem. 3, dar de acordo com a sua situação financeira. 4, dar mais do que lhe permite sua situação financeira. 5, dar sabendo a quem se dá, sem que este saiba de quem recebe. Ou seja, aqui você dá e aquela pessoa não sabe que é você que está doando. 6, dar ignorando a quem se dá, porém sabendo este de quem recebe. Agora é o contrário, aquele para quem você doou, ele sabe quem veio, mas quem doou não sabe para quem foi. 7, dar sem saber nenhum nem outro, quem dá e quem recebe. Ou seja, a doação, ela chega na pessoa e ela não sabe quem deu, e o outro também não sabe para quem foi. Aqui no Brasil isso aqui é um problema, hein?
8. Dar a um homem os meios necessários para viver sem degradá-lo com a esmola. Isso aqui, durante os dias atrás, a gente chegou a comentar, né, em relação à questão de doação. E eu tinha falado para vocês sobre esses 8 princípios de Maimônides, mas aqui estão eles. Eu não lembrava que estava nessa porção. No passado, a gente tinha uma orientação de Deus que todo ano, em janeiro, a gente, como congregação, deveria trazer um presente ao Eterno. Vocês lembram disso? Hoje, esse nosso costume não foi uma ordem de Deus para poder tirar, mas também Ele não deu uma ordem para continuar. Conforme foi tendo mudanças, e a mudança aconteceu principalmente porque esta oferta a gente havia estendido. Por quê? Vamos entender qual foi esse motivo que a gente parou. Antes, a gente fazia a nossa reunião de final de ano acompanhando o calendário gregoriano, 31 de dezembro, tá? Depois o Eterno nos orientou para que a gente adotasse também, já que estávamos na doutrina judaica, adotássemos a passagem de ano de Rosh Hashanah, tá? Que é o dia de ano judaico, que geralmente cai entre os dias aí de setembro para outubro. E aí a gente não fazia mais o 31 de dezembro. Como fazendo o 31 de dezembro já estava todo mundo naquela, entre aspas, unção da bênção, a gente já fazia aquela entrega em janeiro. Lembram disso? Por quê? Em janeiro também havia um propósito de que nós tínhamos mais dias na presença de Deus para reunião. Então o propósito do mês de janeiro era para que todos nós estivéssemos em todas as reuniões do mês de janeiro, e cumprindo isso nós estaríamos acarretando sobre nós as bênçãos necessárias para que a gente vencesse aquele ano. Lembram disso? Falando de modo mais simples, quando a gente vinha em todas as reuniões, cultos no mês de janeiro, a gente, em cada palavra que era transmitida, Deus estava trazendo para o nosso coração um tipo de palavra, uma força, uma capacidade, que no decorrer daquele ano, quando a gente fosse enfrentar as dificuldades daquele ano, nós já teríamos tido da parte dele o recurso em janeiro. E aí, desse princípio, a pessoa que não estivesse presente na reunião, ela não teria recebido aquele grau a mais. Por quê? Se ela não pôde vir, não é que Deus era injusto, a proposta está na mesa. Se a pessoa não vem, ela tem que ser responsável, e aquilo que ela iria receber como base para ela se livrar de um problema no decorrer do ano, quando aquele problema chegasse na vida dela, ela iria sofrer tanto como as outras pessoas, porque ela deixou de fazer a parte dela. É a mesma coisa que eu falar aqui: olha, eu vou pegar 3 envelopes, colocar R$100 dentro de cada envelope, e vou esconder aqui nesse salão, e aí eu vou contar até 100, e vocês vão procurar. Nesse período, quem achar, ganhou aquele valor. Se um achar um envelope, e esse mesmo um pode achar os 3, então o acúmulo de bênção fica de acordo com a astúcia da pessoa. Ela vai procurar, ela vai onde é que possa ter escondido aqui. Então a astúcia dela vai falar: pode ter escondido em tal lugar. Com o recurso daquela reunião feita, a pessoa ia ganhar aquela astúcia. E se ela não tivesse astúcia, ela iria contar com a bênção de Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, o Espírito do Santo. Para quê? Para que o ajudasse naquele momento da dificuldade, entendeu? Como a gente passou a fazer a reunião em setembro ou outubro,
quando caísse aí o dia de Rosh Hashanah. Então ficou muito longe para quando chegar em janeiro e fazer essa oferta. Ficou uma coisa assim, fria. Então quando a gente fez e trouxe a oferta, faltava o fogo, faltava a emoção, faltava o de coração, porque o coração estava frio, distanciado dessa questão. Aí podia pensar, mas não cabia a gente aqui mesmo, cada um ajudar o outro como uma chama, um acendendo a chama do outro, para poder continuar com isso? Até tentamos, mas foi ficando um negócio tão... um outro detalhe, depois a gente estendeu a entrega, pela dificuldade do mês de janeiro, a gente estendeu até abril, que em princípio, março, abril, começa o mês que se comemora a Páscoa judaica, Nissan. Então a gente estendeu até Nissan. E aí, aos poucos, isso se perdeu. Como não houve uma correção da parte de Deus para que voltasse no prumo correto, então isso foi ficando para trás. Por que foi ficando para trás? Vocês têm ideia? Foi ficando para trás porque isso era algo que Deus colocou para nós como um aditivo, enquanto éramos igreja evangélica. Entendeu? Quando a gente chegou no lugar que era para a gente alcançar, que era Benei Noach, adotando a Torá como filhos de Noé, não como judeu. O judeu vai cumprir os mandamentos dos judeus, 613. Nós, com a obrigação do cumprimento as 7 mitzvot de Benei Noach. Então, quando a gente alcança esse patamar que Deus tinha preparado, já não cabe mais essa questão de conceder aquela oferta. Agora, o que acontece? Para que eram essas ofertas? Nós estamos lendo aqui que Deus moveu o coração da pessoa para que ela trouxesse, ofertasse aquilo que era necessário para a construção do tabernáculo. E o que é este tabernáculo? É o lugar onde os nossos olhos, ou seja, os olhos dos judeus lá naquele deserto, iriam ver no meio deles a habitação de Deus, tá? A alegação é que lá no futuro, quando Davi foi edificar esta casa para Deus, em princípio, ele tinha sido repreendido, tá? Porque Deus falou para ele: eu não preciso de casa alguma, eu não preciso de uma casa na terra, tá? Mas Deus, enfim, concedeu. E qual é a questão disso daí, que eu acho muito bonito? Deus não permitiu que ele... Então veja só, a oferta do coração dele era para ratificar uma casa que já não seria temporária mais, uma casa feita de pedras, ela estava definitiva no local. E aqui, esta casa, entre aspas, essa cabana que estava sendo construída, era para que os olhos de todos estavam ali provando a realidade de que Deus havia perdoado o pecado deles com o bezerro de ouro, e de que Deus, além de ter perdoado, ele fechou um contrato com este povo, em que ele habitaria no coração deles, no meio deles. Não era dentro da cabana, mas no meio deles. Então, dentro deste tabernáculo, essas coisas que foram feitas, algumas peças, elas estavam trazendo para cada um uma simbologia, que fazia com que este povo, a cada dia, o ano estava marcado por festividades, por, entre aspas, rituais, que faziam com que cada pessoa se mantivesse integrado na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Enquanto igreja evangélica, a gente precisava de aditivos, de coisas que iriam acontecendo para poder atrair o povo,
a deixar a convivência do mundo e olhar mais para o lado espiritual, para buscar mais. Guardadas as proporções, é isso que aqui também estava sendo feito. Entendeu? Porque este povo estava acostumado com um tipo de culto, embora eles não participassem, mas eles estavam visualizando, enxergando como funcionava o Egito. O Egito tinha muita feitiçaria. O Egito, ele tinha cultos diversos. O Egito tinha um cordeiro como Deus. Então, esta prova, quando eles saem e eles têm que matar o cordeiro, eles estão ali assumindo que eles não estão participantes da religião do Egito, que eles estão deixando claro para todos que eles têm um único Deus, tá? É a oração Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que Deus é um, o nosso Deus é um, não é um encaixado em várias funções, não, é um, Deus é um, porque Criador também é um. E no livro de Isaías é dito que não existe segundo, é Deus como sendo um, e um não é usado a palavra único, tá? É usada a palavra numeral, indicando que é um, e não você quebrar esse um dividindo o um, tá? Então veja só, quando Deus coloca estas coisas, Ele já vai trabalhando o entorno das pessoas e o coração das pessoas, entendeu? Para quê? Para que esse povo que está sendo formado agora, ele vai formar a congregação do Eterno, a Kahal do Eterno. Eles não eram um povo até então. Aí você vai pensar assim, Deus fez um chamado para Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, e vai tendo a sequência, a história. Tudo isso não é um povo, são chamados individuais. Chega em Abraão, chamado individual. E aí, Abraão está na 10ª geração de Noar. E o que tinha acontecido lá? A geração, tudo que existia, acabou pelo dilúvio. Então, 10 gerações, o povo já estava todo voltado para a idolatria novamente. E aí você vai vendo que Deus, Ele tem paciência, e Ele tem a paciência de passar em coração e coração. E Ele vai vendo que no meio deste povo que está sendo iludido pelas coisas da vizinhança, a pessoa acaba sendo exposta àquilo e começa a servir aquelas divindades, mas muitas pessoas não concordavam, mas elas também não sabiam que existia o Criador de todas as coisas. Esse papel coube a Abraão. Quando ele vem, Abraão e a mulher dele, Sará, eles apregoaram esse Deus, e eles fizeram muitos discípulos. E é dito que quando estes dois saem da terra pelo chamado de Deus, é dito que estes servos que eles haviam adquiridos também saíram com eles. Quem são estes servos? As pessoas que se converteram ao Deus de Israel. Nesse sentido seria ao Deus de Abraão, tá certo? A descendência, Deus tinha prometido a ele que a geração dele não se poderia contar, e ela ficaria escrava num lugar, num país. Então, num determinado tempo, esse povo seria liberto. Então, aqui estamos falando de pessoas. Agora, quando chega no Egito, eles passam lá 210 anos naquela escravidão. E aí, com o tempo todo contado, completa-se 430 anos. Chega o momento de saída do Egito. Agora eles estão o quê? Saíram do Egito. Agora, daqui a pouco, uma vez recebida a Torá de Deus para essa turma, para esse povo, então eles passam a ser chamados de congregação de Deus. Agora você tem na terra o povo de Deus. Certo? Fiz toda a história para você entender, até se formar o povo de Deus. Desse povo de Deus,
Quando ele monta este seu povo, que é a criação dele, desde antes da criação do mundo, quando ele pensou em Israel, agora chegou o tempo, a congregação é formada. Mas o mundo já estava, sempre se fala no mundo como 70 nações. Então quer dizer que Deus escolhe um e fecha a porta para 69? De jeito nenhum. Ele coloca as suas bases para um povo e mantém o dito: a porta está aberta para todas as demais nações que quiserem adotar a Deus como o único Deus, assim como este povo está me conhecendo. Essa turminha toda, as 69 nações, ou você vai dizer hoje, as nações que existem no mundo hoje, elas também possuem o direito de entrar por esta porta que Deus deixou aberta. Ok? Esta porta aberta, quando nós estávamos como igreja evangélica e a gente tinha o ouvido da parte de Deus, quando Ele nos anunciou esse novo tempo para a gente naquela época, naquela semana eu recebi uma palavra de Deus, porque essa reunião foi num domingo que nós ouvimos a palavra: vocês estiveram comigo na eternidade, tá? Nós estando com Deus na eternidade não é em princípio uma doutrina cristã. A doutrina cristã é que você nasce. Se você tem uma existência prévia, eles têm medo de que isso seja falado como reencarnação. A igreja cristã não admite reencarnação, tá? Então, fecha a porta para aquilo que veio antes. Mas se aceita, a alma está com Deus, na hora de você nascer, Ele pega a alma e coloca ali para viver no corpo. Uma doutrina cristã. Mas, da forma que Deus falou, vocês tiveram uma vida comigo na eternidade, aí também é outro bloqueio que a igreja cristã fecha essa porta. E aí, quando a gente ouve aquilo, e tudo mais, que provavelmente alguns aí lembram ainda, feito isso, o meu trabalho foi fazer o quê? Entender da parte de Deus o que é isso, porque era uma novidade para a gente. E aí, eu poderia estar correndo um risco de estar trazendo e entrando numa doutrina fraudulenta, malínica, demoníaca, sabe-se lá mais o que, e a gente sofreria um desvio, ia se perder. Buscando a Deus, Ele começou a provar as coisas para mim. E uma das coisas que Ele, um dia, era uma terça-feira, Ele disse assim: abre capítulo 38 de Jó. Aí eu fui lendo, até chegar no momento que foi clara a voz: para aí. E aí ficou claro naquela situação, quando foi dito assim: quando os céus é fechado com uma cobertura, é como se um zíper fosse colocado ali. E esse zíper, ele tem uma abertura para que, em princípio ele falou, o tempo de cima é 1, ou seja, não tem contagem de tempo. Por isso, Gênesis, Bereshit, começa com a palavra Bereshit, que é em princípio. Ou quando se fala no princípio, então quando você começa a contar um princípio, é porque havia um princípio antes dele, entendeu? Então aqui nesse capítulo 38 de Jó, começa justamente ele falando: olha, aqui há uma separação como contagem de tempo. E os que estão abaixo, que descem aqui, eles esquecem de tudo que ficou para trás. Nesse livro que eu escrevi, você vai ver uma anotação lá do livro A Física dos Milagres, de um físico, professor, chamado... Nossa, falei tanto dele, agora me deu um branco. Alguém lembra aí? Você lembra, Samuel? O nome do... A Física dos Milagres. Nossa, gente, deu um branco. Daqui a pouco eu lembro o nome dele.
Agora eu quero lembrar e tá bom. Então, ele mais ali, quando ele está falando sobre essa parte energética, de como acontecem as coisas, então ele vai dizer, quando a alma, ele é físico, ele não é religioso. Então ele fala, quando a alma entra no corpo, a compressão que a alma tem que fazer, a limitação para poder entrar no corpo, aquela pressão que é feita, isso faz com que ela tenha um esquecimento de tudo que ficou. E isso, as religiões de uma forma geral, creio eu, que em algum momento elas justamente falam. Acende a luz aí para mim do lado de cá. Não está pegando, né? Umidade no reator. Aí sim. Então, quando as pessoas, as religiões de uma forma geral, elas entendem de alguma forma que o homem, ele esquece do que ficou lá para trás, entendeu? Isso é uma ação de Deus. E o judaísmo fala, explicando essas coisas, que realmente a alma, quando entra no corpo, ela esquece das coisas. Porque o judaísmo, pela Kabbalah pelo menos, eles consideram a reencarnação, mas uma reencarnação de um modelo judaico, não aquela gerada no espiritismo. Há uma diferença muito grande. O espiritismo vem em 1800 e pouquinho, e nós estamos falando a forma como Deus explica pelos cabalistas, que já começa em Adão. Já expliquei isso para vocês. Então, nessa questão, quando a alma esquece, também entra aqui, essa separação de tempo. Passou ali, já não lembra o que estava para lá. Aí, conforme ele vai explicando, houve mais um atendimento que eu tinha feito com uma pessoa, e num processo de libertação ali, ficou claro uma frase, que aquela pessoa estava sendo devolvida a Deus, do jeito que era antes. E aí na hora eu fiquei pensando, né, isso aqui é uma dica para esse momento que a gente está passando. Por quê? Como que essa pessoa, ela não tinha vínculo nenhum com Deus no sentido religioso, ela era espírita, e como na linha dela não houve solução para o problema dela, ela começou a buscar ajuda em outras áreas. E aí quando aquele espírito falou para ela isso, soltou a voz dessa forma, aí eu entendi que era este princípio, essa alma que está com Deus desde a eternidade, entendeu? Aqui teria que explicar algumas coisas, mas não é o momento, não é a hora, senão a gente foge do tema. A questão era simplesmente para entender que a alma, ela tem uma existência com Deus. Então essa pessoa aqui, foi dito a ela, agora eu devolvo para ti, Deus, para que ela volte a ser contigo o que era. Então está se relacionando com o tempo da eternidade, entendeu? A ideia foi essa. Isso foi trazendo base para que a gente compreendesse o que é que Deus estava falando. E aí, quando a gente percebeu, nós já não tínhamos mais vínculos como igreja evangélica, porque já não batia as informações, ok? Assim que aconteceu. Agora, vamos voltar para cá. Então, para aquela época nossa, a gente também precisava de marcadores, e os marcadores eram o 31 de dezembro, a oferta em janeiro, entendeu? Períodos. E aí aqui no judaísmo também tem os marcadores. Você tem no mês de Tishire, que é o 7º mês, você tem a passagem de ano, Rosh Hashanah, que marca a contagem de tempo, o tempo de calendário, o tempo de vida de uma pessoa, tá? Agora, Nissan, ele é o primeiro mês, que começa chamado como o mês religioso. Por quê? Nesse mês, Deus fala aí em Êxodo, né? Ele fala aí no capítulo 12, quando fala da Páscoa, este será para vocês o primeiro mês.
Isso aí é uma marcação religiosa, tá? Então é marcado o povo com que festa? A festa de Páscoa, Pessah, pães ázimos. Depois vem o Shavuot, que é as primícias, que é lá no Novo Testamento chama de Pentecostes, né? Depois vem a festa das cabanas, né? Sucote, tá certo? Então, a primeira que eu falei é Pessah, depois Shavuot, semanas, depois Sucote. Essas 3 festividades tinha que marcar o povo, porque eram 3 festividades que onde quer que esse povo estivesse fora de Jerusalém, eles eram chamados para voltar a Jerusalém. E aqui também passa uma ideia que quando você se desvia um pouco, esse termo é assimilação. Quando você começa a perder a tua espiritualidade por se envolver com o local onde você está inserido. Por exemplo, muitos judeus viveram na Rússia, entendeu? E muitos na Babilônia, que é famoso, né? Por causa de Daniel, aquelas coisas todas. Na Babilônia, quando o povo ficou lá e quando voltou para a reconstrução do segundo templo, aliás, aquele templo, que era o primeiro ainda, o que acontece lá com eles? Quando eles voltam para poder consertar o templo, muitos não quiseram voltar. Eles já estavam com a vida boa lá, ricos, eles ficaram. Então o problema da assimilação também é outro, é de você perder a noção deste povo, que Deus trabalhou tanto para marcar um povo. Então um povo, ele tem que ter a sua história, ele tem que estar envolvido emocionalmente também. E emocionalmente e no mundo natural, ele tem que ter um local, então ele tem que ter a sinagoga, ele tem que ter um rabino, aquele que continua dando a aula, ensinando. Ele precisa marcar a vida dele, porque senão, aos poucos, ele vai perdendo o vínculo. Você veja só, você tem muitas pessoas que servem a Deus sozinho e que consegue atingir um nível com Deus, porque ele busca e ele vai buscando as fontes, vai lendo as coisas e vai entendendo. Ele consegue viver? Sim, consegue. Mas no monte de gente, quantas pessoas que têm essa determinação? Aí é que está. Então, para as pessoas, é necessário no meio de um povo, é necessário que você tenha a figura do rabino, a figura do professor, aquele que vai estar ensinando, porque de uma forma geral, você tem um dia cansativo, você chega em casa, você dorme. Aí no outro dia, você vai trabalhar, tem um dia cansativo, chega em casa e dorme. Chega uma hora que a tua vida é trabalhar, dormir, trabalhar, dormir. Às vezes nem tempo direito a pessoa come, como é dito, para a boca para o nariz, a má alimentação inclusive. Aí ele vai dormir, comer, trabalhar, trabalhar, comer, dormir. Então ele vai trabalhar, dormir para trabalhar para dormir para trabalhar. E aí ele vai se envolvendo com os problemas que é do serviço, os problemas, quem é casado, os problemas de família, as dificuldades para comprar as coisas, para manter uma família. E aí de repente ele está envolvido com tudo que é aparente, tudo que é material, e se esquece que ele precisa alimentar a alma, o espírito, entendeu? E aí é necessário essas marcações. Aí você tem as 3 festividades, então pelo menos dentro de um ano a pessoa tinha que visitar Jerusalém 3 vezes no ano. E essa visitação iria acender a chama, aquele orgulho: eu sou escolhido, eu tenho uma missão no mundo, eu preciso cumprir as mitzvot.
Então ele vai ser essas pessoas, os judeus, eles acabam sendo um sinal para o mundo. E o judeu, ele é odiado de graça. Se você pegar as conquistas de prêmio Nobel, você vai ver o tanto de judeu que tem ali na lista como ganhador. Então você vai ver que esse povo, ele realmente, ele governa o mundo. É dentro do povo judeu que tem as descobertas, a ciência roda solta, entendeu? Tecnologia. Então, para tudo isso que nós estamos falando, você vai marcando. Agora vamos voltar para isso que foi dito. Nediv Lev, você tem que trazer a oferta de coração. Essa oferta de coração ali, a quem o Espírito de Deus toca, eles estavam trazendo as coisas para quem? Diante de Moisés, daqueles que ele escolheu para fazer para receber, mas qual era a intenção? A construção do tabernáculo. E o que era esse tabernáculo? Era o material no meio deles, que faria com que eles entendessem com seu espírito que Deus está presente no nosso meio. Essa ideia, ela é ocupada hoje pelos templos religiosos. Essa ideia na mente de uma pessoa, tanto é que muitos evangélicos, eles pensam assim, ele tem um problema, por exemplo, na segunda-feira. Ao invés dele orar ali na segunda-feira, ele espera lá no domingo para ir na reunião da igreja dele, porque ele fala, eu tenho que orar lá na igreja, entendeu? Então veja só, o que fica na cabeça? Que o templo tem um poder, Deus está aqui. Aí o chão da igreja vira santo. Você não pode derramar ali um café, não pode cair uma casca de pão, não pode comer nada ali, vira uma santidade doida, louca. E aí você começa a santificar tanto um local, que aí aquilo passa a ser a morada do teu Deus. Mas está errado. A casa, o tijolo é uma marcação, é só para você atrair que você está ali para receber a espiritualidade, e não para você estar na presença de Deus, porque aqui há todo coração que mover. Então significa que você, no meio do povo, você tem que estar com teu coração voltado para Deus. É a oferta de coração. Que oferta é essa que você vai conduzir neste mundo? Ora, se isso daqui que está sendo dito, as variadas coisas, o que foi construído? O tabernáculo, tá? Todo o material. Então, quer dizer, a pessoa que traz um material, ela está contribuindo para o todo, não é isso? O que significa isso para nós no tempo atual? Ou, naquele tempo, a aplicação era literal, porque eles estavam vendo o tabernáculo. Mas, por outro lado, eles estavam sendo responsáveis pela presença de Deus no meio deles. Pela presença, quando fala presença de Deus, a gente fala que é a Shekhinah. E Shekhinah é a parte feminina, tá? A parte, para não complicar, é duro falar isso, né? O povo é muito vinculado masculino, feminino, de um ponto de vista literal das coisas, homem e mulher. Então, sempre você vai ter o masculino e o feminino, para ficar completo. A alma do homem, ela é masculina e feminina, tá? E a teoria psicanalítica do Jung, que ele chama a teoria dele, a linha dele, a abordagem como analítica, ele traz que o homem tem a sua referência feminina e a mulher tem a referência masculina, no sentido emocional. De onde ele pega isso? Pode ter certeza que é do judaísmo, tá? Então, não sei se está ficando confuso, mas eu quero dizer que quando essas pessoas dão esta oferta motivada de coração, em seguida elas vão perceber aquilo que foi construído e vão entender que a Shekhinah de Deus está ali, porque aí começa a entregar o ofício ali, tá? Diante de Deus.
Então ela está se sentindo presente, importante, como peça fundamental para aquela construção. Então depois o templo vem com uma forma definitiva, de pedra, e aí novamente vai seguindo todos esses recursos. Aí chegou os anos 70 da nossa era aqui, do nosso tempo. O que acontece no ano 70? Esse templo, um pedacinho externo dele é o Cótel, que está lá em Jerusalém, que é o Muro das Lamentações. É o que restou do templo. Então o que o povo pede? O povo pede para fazer o terceiro templo, que é a marca do Mashiach, do Messias. Então o que acontece? Quando perdeu o templo, eles, para não ficar assim, o templo governava, é importante, o templo, ele era que nem uma antena, que puxava, que captava a energia de Deus para o mundo. Com a destruição do templo, como é que essa energia vai ser baixada? Vai ser puxada abaixo. Porque Deus governa tudo, mas ele precisa das antenas. Quem é a antena? Era o templo com o serviço do povo judeu. Então cada mitzvah, cada mandamento que um judeu pratica, ele está fazendo a elevação do mundo. Então o trabalho é elevação do mineral para o vegetal para o animal e do animal para o humano. Entendeu? Aí você tem os mandamentos, conforme vai colocando aqueles mandamentos, a pessoa nem tem noção, mas ela está sendo trabalhada dentro dela. O que é esse dentro dela? Na sua área espiritual. A sua alma, ela está sendo transformada, a sua alma está sendo elevada, por isso que tem manifestação de alma. O nível mais baixo é o Nefesh, é a condição de existência nesse mundo só. Então a pessoa pode viver nesse mundo e ser sem religião alguma? Pode, é ele que escolhe, entendeu? Só que ele vai pagar o preço também depois, porque tudo isso aqui não veio do nada, embora muitas pessoas acham que veio do nada, mas não adianta. Tem um físico aí na internet famoso, acho que é Sérgio o nome dele, o sobrenome é Sacani, acho que é isso. Ele é ateu. Agora um físico que vê como o negócio é questão de às vezes milímetros para que não acontecesse uma explosão, uma confusão, uma destruição. Como que um cara vê que é tudo programado, a coisa muito bem criada, muito bem feita, e achar que foi simplesmente a esmo, que simplesmente aquela explosão do Big Bang e eles foram e deu tudo certinho assim? Matematicamente é perfeito. Anatomia do corpo, geralmente os médicos, há uma frase famosa, me parece que é daquele que foi, não tenho certeza, o famoso lá, o primeiro presidente dos Estados Unidos, não lembro o nome dele. Aí, não, primeiro, lá o primeiro de tudo. E aí o que está escrito lá? Acho que foi ele que disse isso. Aquele que estuda anatomia humana não consegue mais ser ateu. Porque na hora que você começa a perceber o corpo humano, para você estar aí tendo o teu sangue rodando o teu corpo, tendo o trabalho da tireoide que está de acordo com a hipófise, que libera o hormônio tal, que passa por tal lugar, que aí manda uma mensagem para o outro centro dizendo, tem muito, aí ele diminui, aí outro fala, agora tá bom, vai tendo uma organização tão grande no sentido das glândulas no corpo, dos hormônios, que vai trabalhar todo o funcionamento
do teu corpo inteiro. É um comportamento, como você tem aí o coração disparado. Ninguém consegue com o coração disparado. Aí é lançado aquela informação: ó, coração batendo muito rápido, segura um pouco, diminui. O coração diminui. Entendeu? A pressão está muito alta. Aí vem lá o trabalho do rim, que manda informação lá para o cérebro, e que blá blá blá, e trabalha umas coisinhas lá, que agora não importa o nome para vocês, e aí é um controle do nível de água, né? O que você fala? É? Não, mas estou falando lá atrás. Lá o Roosevelt, Abraham Franklin. Tem aqueles nomes lá. Bom, se você for bom para digitar, digita aí as frases todas. Quem estuda anatomia não pode ser ateu. Talvez apareça o nome de quem disse isso. Mas a questão que eu quero dizer nisso daí, que quando a pessoa está vendo o funcionamento daquele templo, está vendo a ação de Deus, ela própria, ela vai ser estimulada. Ela é estimulada para cumprir o mandamento, para correção, e com esse cumprimento, ela é responsável pela bênção no mundo. É Israel. O mundo, é dito assim, o mundo existe por causa de Israel. Aí você fala, olha no mapa para você ver que tamanho que é Israel. Como que não conseguiram destruir esse povo? É um povo pequeno. Como que não consegue destruir? Porque Deus está ali. Não adianta, não vai destruir. E aqueles que se levantam contra, eles caem, eles somem. Cadê a Babilônia? Cadê a Grécia? Os poderes que vieram daquela estátua de Daniel. Cadê Medo-Pérsia? O reinado sumiu. Cadê a Grécia? Sumiu. Cadê a Babilônia? Sumiu. Cadê o governo do Egito? Sumiu. Cadê Israel? Vivo. E o mundo aqui no Brasil, o Brasil amaldiçoando Israel. Qual é o princípio lá de Abraão? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Tá? Então vai olhando para essas coisas. Então o coração trouxe a oferta, ele vê o que aconteceu. E aí tem olha aqui que bonito, cujo coração estava, não é esse aqui não. Olha que interessante, eu marquei aqui. Aquela doação, o povo foi trazendo, chegou uma hora que eles vão para Moisés e falam assim, olha, o que nós recebemos já é suficiente para fazer a obra. Aí Moisés manda a ordem para distribuir no meio do povo. Cessa a entrega. Você acredita que uma igreja hoje, seja ela evangélica, seja ela católica, seja qual for, que está recebendo dinheiro, doação, você acha que algum desse líder vai chegar lá e falar, vai? Já viu alguma coisa assim? E Moisés falou, povo, para de trazer a doação. E aí é dito aqui assim, na página 273, a nota 29, está escrito assim, oferenda ao Eterno. Uma pessoa honesta e correta deve se esforçar para ganhar escrupulosamente o seu sustento, e só depois poderá dispor de seu ganho, distribuindo-o em terumá, sedaká e nedavot. O termo terumá significa separar, contribuir e elevar. E a Torá pretende ensinar-nos que com a separação de uma parte da fortuna para fins sagrados e caritativos,
o doador eleva-se a um nível ético. Não são a fortuna ou os bens materiais que fazem a felicidade humana, mas sim a sua boa e justa aplicação. Agora a parte que eu marquei. Também aquele que gostaria de dar, mas que infelizmente não tem meios, e a única coisa com que pode contribuir é o seu coração, a sua boa vontade de colaborar, a sua compaixão e compreensão, isto também é considerado como tzedakah. Quando a gente pega um envelope aqui no final da nossa reunião e faz uma entrega de oferta a Deus, o que eu falo para quem não está acostumado aqui com a gente? Traga o envelope mesmo que vazio. Vazio não existe. Porque aqui aquele que gostaria de dar, mas infelizmente não tem condições. E qual é a única? Você pode não ter dinheiro para colocar no envelope e trazer, mas o que você tem que ter? Qual é o meio? A única coisa com que ele pode contribuir é o seu coração, sua boa vontade de colaborar, a sua compaixão e compreensão. Isto também é considerado como tzedakah. Então é aquilo, você não, para agradar a Deus, não é só com dinheiro, gente. Não é só oferta em dinheiro. Às vezes a oferta que a pessoa dá em dinheiro, ela é para a pessoa, eu já dei a minha oferta, tá bom. Cadê a espiritualidade disso? Ele está cumprindo um ritual frio, morto, não acontece nada. Então o que eu estou querendo dizer é que para esse tempo presente para nós, o que você precisa entender? Que você precisa estar conectado com Deus. E aí fica a igreja evangélica, estou falando aqui para nós agora, quando éramos igreja evangélica, a pessoa vinha e quando você faltava, você se sentia culpado. Eu não posso faltar numa reunião. Você se sente culpado. Mas não é eu que te culpava disso, que eu nunca cobrei presença de ninguém. A pessoa é livre. Por outro lado, vê que quando a pessoa está afastada, ela fica mais propícia a quê? A tomar decisões erradas, a pensar coisas que não devia pensar, a fazer coisas que não deveria fazer. Por quê? Diminui o ensino espiritual, aumenta o lado racional dela. Aí ela começa a governar a si mesma, ao invés dela servir a Deus com o seu racional, inclusive. Tá? Aí o que aconteceu quando a gente deixou a igreja evangélica e passou a ser Bnei Noach? Muitas pessoas se sentiram frias. Frio a tal ponto que não conseguiu ligar uma coisa com a outra. Está frio, eu não posso falar que está perdido, mas não é a mesma coisa que era antes. Mudou a compreensão, mudou o jeito de ver as coisas. Qual é o problema que você tem com pessoas? Quando você deixa o negócio em aberto, a pessoa se perde. As pessoas têm dificuldade de lidar com liberdade. As pessoas gostam de igreja que coloca freio em você, que fica ali falando, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode lá, entendeu? E aí você vai ser um escravo, sendo que você é criado para ser livre. Por um lado, nós devemos estarmos diante de Deus, escravo por um lado e livre por outro lado. Você tem que entender que não há vida sem a presença de Deus. Agora, enxergar Deus com preceitos religiosos, você vai ficar preso. Agora, enxergar Deus totalmente livre de tudo, a pessoa se perde. Então, o que é que precisa? Precisa ter essas coisas aí, Precisa ter uma reunião aqui, sábado tem reunião, 9h30 da manhã. Aí você experimenta ficar um monte de tempo sem ter reunião nenhuma. Sabe o que vai acontecer? Você não estuda na sua casa. Você não busca as coisas na sua casa. Você não ouve uma música na sua casa. Aí você vai começar a perceber que um monte de coisa começa a ficar esquisito também. Mas isso é maldição? Da minha parte para vocês, de jeito nenhum. Eu já fiz culto aqui, eu sozinho,
agora recentemente. Eu gravei aqui, tem um culto aí que eu gravei para vocês, não tinha ninguém, eu fiz sozinho. E fiz. Por quê? Porque a gente vem fazer alguma coisa, não é para a pessoa. Você não está aqui, não é só para você, não é só para mim. A gente tem de estar aqui como uma oferta de coração. É para que suba algo com Deus. É aquele início nosso, quando Deus traz a gente para essa linha, é céu, terra, terra, céu, céu, terra, terra, céu. É uma troca. O teu corpo está tendo troca com o ambiente direto. Porque, embora você está vendo a tua forma e física, mas na verdade você é um vórtice energético. Você é que nem sabe aquele tornado que a gente vê pela televisão, aquele furacão lá? Sabe aquele? Você é um vórtice daquilo lá. A combinação dos movimentos das suas moléculas de corpo aí, os átomos, ele tem um movimento que é propício, que faz a frequência, o movimento, velocidade desse vórtice. É isso que dá origem individual para você, que você é aquilo. E isso traz a frequência também para cada coisa que está no nosso corpo. É tudo calculado. E aí você tem esses movimentos internos que estão relacionados com o movimento externo. Há essa troca energética. E é nessa troca energética que você vai descobrir o quanto que você fica doente e o quanto você fica não doente. Porque as pessoas possuem essas trocas com um lado mau. Ela prefere ficar com raiva, ela prefere a briga, ela prefere gritar, ela prefere assim, assim, assado. Só vai pegando a coisa ruim, sendo que Deus fez tudo para que você tivesse essa troca com o lado bom que vem dele. Mas aquilo que você não vê, a pessoa fala que não existe. Aí, entendeu? Mas vamos voltar aqui para a gente encerrar. Então as pessoas trouxeram essas coisas, formou-se o tabernáculo. Desde o tabernáculo, lá no tempo de Davi, fizeram o templo. Esse templo foi destruído no ano 70. E aí um judeu foi diante, porque tem uma coisa bonita aqui. O cara que estava ali responsável por aquilo, ele recebe uma profecia de um judeu. E esse judeu o chamou de César, ou seja, chamou considerando ele já como sendo o imperador. E aí ele foi repreendido. Enquanto eles estavam conversando, chegou o enviado de Roma dizendo que a reunião tinha sido feita lá e que ele era. É uma profecia que se cumpriu instantaneamente. Aí aquele homem ficou tão ali grato que ele falou assim: o que você quer de mim, eu vou te conceder. E aí ele pediu: dê para nós a cidade de Ávila, para que nós tenhamos o nosso centro de estudo. Esse foi o recurso de Deus para que o judaísmo não se perdesse. A partir que o templo acabou e haveria dispersão de tudo, como aquela profecia, fere o pastor e as ovelhas serão dispersas, naquele momento eles reuniram numa cidade, essa cidade passou a concentrar os estudos rabínicos para orientação. Então a Torá que nós lemos hoje, ela passou a ser, ela substitui o templo. As orações, as guerras, as rezas, a forma como tudo é feito hoje, enquanto a gente estuda, por exemplo, lá o início de Levítico, enquanto você estuda aquela parte daquele mandamento, para Deus é como se você estivesse cumprindo aquele mandamento. Hoje não tem mais o animal para ser imolado, mas quando você estuda aquela regra, então Deus aceita como se tivesse sendo feito o sacrifício. Então, com isso tudo, vai sendo feitas essas discussões rabínicas, as orientações. Você ganha é como se fosse um direito civil. Hoje o Brasil tem um código de direito civil, que ali
coloca todos os artigos do que você pode e do que não pode, como não se deve afrontar. A Torá, ela serve de base para tudo. Então você está diante disso, na presença de Deus. Hoje, como isso se completa na tua vida? Você está aqui hoje, as pessoas que estão em templos, buscando a sua religiosidade, ela está mandando para Deus uma informação. Aí você fala assim, o espiritismo é do capeta. Você já deve ter escutado isso de muitas pessoas. Aí se você fala assim, mas peraí, se é do capeta, Deus não está lá? Agora o que eles estão fazendo? Quem somos nós para julgar a pessoa e dizendo que fulano que está lá, ele está servindo a XYZ? Ele não está mandando a informação de coração? Não está fazendo de coração? Aquilo que está fazendo de coração sobe para Deus. Conforme eu não disse que a porta é aberta para todas as nações? Então significa que o mundo não precisaria de religião nenhuma, porque a Torá, ela é suficiente, porque ela é dada por Deus. Quem vai falar mal da Bíblia, do ensino, não a Bíblia criada pelo homem, a Torá, os 5 primeiros livros que Deus trouxe, escrito pelo dedo dele, tá? Então isso vem do céu, e ali é dito, aqui você não pode tirar e nem colocar, mas nós sabemos que foram colocados, foram mudadas palavras para ter uma interpretação de acordo com a religião XYZ, entendeu? Então quando a pessoa está lá num centro espírita e está servindo a Deus de coração, Deus está ali para ela, e Deus vai percebendo que ela realmente está cada vez mais se voltando de coração para Ele, e com capacidade de entrar pela porta de Bnei Noach. O que Deus faz? Tira de lá e traz. Mas 50 anos atrás era fácil conhecer Bnei Noach? Não. Então a pessoa tinha que ser alimentada, o seu espírito, onde quer que ela estivesse. Então, se ela está na igreja católica, se ela manda a sua oferta, não estou falando oferta em dinheiro, a sua vida espiritual para com Deus, onde quer que ela esteja, se é sincero, Deus recebe. Aí no espiritismo, e lá no tal lugar também, e naquele outro também, em qualquer lugar, conforme agora a palavra de Deus, que é essa porta que é aberta para todas as nações. Hoje se tem internet, a pessoa tem acesso de alguma forma a tudo. Conforme esse conhecimento está chegando em muitas pessoas, está tendo um movimento hoje que pessoas de todo tipo têm se voltado para buscar Deus através do judaísmo. Como que está acontecendo isso? Porque a internet abre portas, entendeu? 50 anos atrás não tinha como. Se a pessoa sente aquela situação e a religião do espírita é que mais bate com aquele jeito dela, ela vai para lá. Se o outro tem um jeito dele voltado para o catolicismo, ele vai para lá. Se é em tal lugar, é assim que as pessoas vão se encaixando, entendeu? Agora, no tempo de hoje, está mais fácil. Uma pessoa que eu conheci essa semana me disse assim, ela falou, você estuda o judaísmo? Estudo. Eu comecei a estudar um tempo atrás, mas é muito difícil, eu não consegui. Sozinho, você sabe que é difícil. Por isso que você tem que estar acompanhado de pessoas, porque você lê uma coisa, você passa para mim, eu leio uma coisa, eu passo para você. Essa troca faz com que a gente fique, além de animar, não é mesmo? Energeticamente, a nossa oração aqui, ela fica mais concentrada, sobe mais rápido, tá bom? Então deu para perceber aí que cada atitude que você tem, você está ajudando na retificação desse mundo. Não adianta falar, esse mundo está perdido, não adianta mais nada, nem Deus dá conta disso. Tem gente que brinca e fala assim, mas se você encher a tua mente de uma palavra desse jeito, que esperança que você tem com o teu filho, se alguém que tem filho pequeno, que esperança que ela tem para essa criança? Você vê o exemplo, vou dar o exemplo do ex-presidente, o Bolsonaro. Quantos momentos ele falava assim, eu faço o que faço pelo Brasil,
porque eu penso na minha filha que tem, na época, 8, 9, acho que hoje está com 12, 13 anos. Eu tenho uma filha de 8 anos. Então eu penso nas crianças de hoje, que Brasil que elas terão. Então, quando você pensa assim, você está pensando no outro. Se alguém fala assim, esse mundo está desse jeito, não dá mais. O Brasil não é só esse governo que é corrupto. Corrupção tem tudo quanto é lugar. É verdade. É verdade. Está em tudo quanto é lugar? Tá, mas não vai ter jeito? Se você acha que não tem esperança, acabou a esperança para você. Aí você vai casar para quê? O que vai ser da tua vida? Do jeito que está, não vai ter comida a mais. Daqui a pouco tem gente que fica desesperado. Vai faltar comida. Então, gente, tem condições, sim. De onde vem essa esperança? De Deus. Como que você vai pegar essa esperança? O que o povo está fazendo hoje, servindo a Deus de todo o coração, ele está retirando a maldade do mundo. Você pensa assim, o mundo, imagina uma bola assim, está tudo escuro, e nós estamos vivendo aqui nessa escuridão, tá? É legal quando mostra um jogo de futebol, e aí quando entra a noite, o que eles fazem? Eles desligam a luz do estádio e fica todo mundo só com o celular, assim. Então aquilo que está, aquela escuridão toda, de repente, você vê aquele monte de foco de luz. Isso é um exemplo para você entender o que somos nós. Estamos num lugar todo apagado, escuro, mas se eu acender a minha lanterninha, a minha chama de luz, que é essa centelha divina, essa luz divina de Deus que está em nós, e quando você cumpre o mandamento, você está santificando. Quando você vai comer, você vai beber aqui e faz a bênção da água, você está santificando a água, você está iluminando. Quando você faz o bem para alguém, você está iluminando. A ideia para você entender é cada pessoa com seu celular, a luz acesa. Mas eu sozinho não ilumino nada, mas um monte de gente com a sua chama ilumina. O mundo está sendo trabalhado. Entendeu? Está sendo trabalhado porque o povo está se voltando de coração para o Deus sem religião. Mas nós estamos aqui, é uma religião judaica. Sim, é verdade. Mas o judaísmo é tratado como religião? Não é. É como uma filosofia. Ele te dá a base de existência, o que você deve fazer. Tá bom? Podemos encerrar. Já era para ter encerrado, né?